Todo equipamento uma hora chega ao fim, né? Mas e aí? Dentro de uma organização, o que acontece quando um computador simplesmente para de funcionar ou, pior, desaparece? Pois é, existe um processo bem informal para lidar com isso e é exatamente esse processo que a gente vai desvendar agora. Pois é, o que fazer? Essa é a pergunta que todo gestor já deve ter se feito. Aquele computador que não liga de jeito nenhum, a cadeira que quebrou ou, o que é pior, aquele item que simplesmente sumiu do inventário. Calma, existe um caminho oficial para resolver essa situação. E a solução tem nome, descarga. E não é só chegar e jogar a coisa fora, tá? Pensa na descarga como um procedimento oficial, um jeito de dar baixa no inventário. Tudo documentado certinho e com o carimbo final do diretor da organização. É o jeito correto de fechar o ciclo de vida de um patrimônio. Tá, mas por que um item seria descarregado? Os motivos são bem diretos. Primeiro, a inservibilidade, o nome técnico para dizer que o negócio pifou e não tem mais conserto. Outro motivo é perda ou extravio, o material sumiu. Também tem os casos mais graves, que são os crimes, como furto e roubo. E claro, existe uma categoria para outros motivos, desde que sejam muito bem justificados. Beleza, mas como é que isso funciona na prática? Vamos começar entendendo o processo básico, que é o caminho padrão para a grande maioria dos casos. Olha só como funciona. Tudo começa com a pessoa que usa o material, o chamado detentor. É essa pessoa que dá o pontapé inicial. Depois, a solicitação vai para a análise do fiscal administrativo, que dá um parecer técnico. E com base nesse parecer, a decisão final, quem bate o martelo, é o diretor da organização. Viu só? Cada etapa tem um responsável bem claro. Mas é aqui que a história começa a ficar mais interessante. Aquele processo básico que a gente acabou de ver, então, ele pode mudar completamente. E o que define essa mudança é o motivo da descarga. É a causa do problema que vai dizer qual rota o processo vai seguir. Vamos para o cenário número 1, o mais comum de todos. O material simplesmente parou de funcionar e não tem mais conserto. O que acontece agora? Aqui, o caminho se divide em dois. De um lado, a gente tem a descarga direta. É o processo mais simples, que acontece se o item já cumpriu seu tempo de vida e tem um valor contábil baixo. Agora, do outro lado, se o item ainda é considerado novo ou se o valor dele é alto, aí a situação muda. A descarga não é imediata e vai exigir uma análise bem mais profunda feita por uma comissão. E o que significa esse baixo valor? A regra é bem clara. O valor contábil do item tem que ser no máximo 10% do limite que a lei estabelece para compras com dispensa de licitação. Esse número é o verdadeiro divisor de águas entre um processo simples e um bem mais complexo. Certo, vamos para o segundo cenário. E se o material não está quebrado, mas simplesmente sumiu? Foi perdido, extraviado, ninguém sabe, ninguém viu. Nesse caso, a pergunta principal é: quem é o responsável? Se a responsabilidade for clara e identificada, o processo segue direto, já indicando quem vai ter que pagar por esse prejuízo. Mas, se não se sabe quem é o responsável ou como o item sumiu, aí não tem jeito. A lei manda abrir uma sindicância, que é uma investigação administrativa para apurar tudo direitinho. E agora, o cenário mais grave. Aqui, o material não se perdeu. Ele foi levado. A gente está falando de um crime contra o patrimônio, como furto ou roubo. Em situações de crime, não tem discussão. A regra é absoluta. É obrigatória a abertura de um inquérito policial militar, o IPM. É uma investigação criminal formal sobre o que aconteceu. E enquanto esse inquérito está rolando, o processo administrativo da descarga fica ali, em modo de espera. Lembra daquela comissão que a gente mencionou para os casos de itens caros ou novos? Pois é, vamos entender melhor qual é o papel dela, porque é uma peça-chave nos casos mais complexos. Então, qual é a função dessa comissão, a CAA? Ela tem, basicamente, duas tarefas muito importantes. A primeira tarefa é o exame. A comissão vai avaliar tecnicamente o item para confirmar se ele realmente não tem conserto ou se, quem sabe, não pode ser reaproveitado para outra coisa. A segunda é a averiguação. Aqui, o trabalho é quase de detetive, investigar a fundo o motivo do dano e, o mais crucial, determinar de quem é a responsabilidade. Bom, depois de todas as análises, pareceres e possíveis investigações, o processo finalmente chega na sua etapa final. A hora de oficializar tudo e dar transparência. Para finalizar, a decisão toda é publicada em um boletim interno. E essa publicação é um registro completo de tudo o que aconteceu, desde o número do pedido inicial, passando pelos detalhes do material, o resultado de qualquer investigação, até o ponto mais importante: a quem o prejuízo foi atribuído. É essa etapa que garante a transparência total do ciclo. No fim das contas, talvez ainda reste a pergunta:
Mas por que tanta burocracia só para se livrar de um item velho? A resposta, na verdade, vai muito além de um simples descarte. E aqui está a ideia central de tudo. O processo de descarga não é sobre jogar fora. Como a gente vê aqui, é sobre controle e principalmente sobre responsabilidade. É formalizar o destino do material e, de forma crucial, definir quem arca com o prejuízo. É um mecanismo de prestação de contas. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Entender e aplicar corretamente o processo de fim de vida de um material não só organiza o presente, mas também informa o futuro. Pensa comigo. De que forma um bom controle sobre perdas e danos pode ajudar a melhorar as próximas compras, o treinamento das equipes e até a própria cultura de cuidado com aquilo que é de todos? Fica aí a questão para a gente pensar.